Nesta sexta-feira, a nossa conversa é sobre escolhas, comportamento, propósito e evolução. Aliás, esse tem sido a temática da nossa semana, que é a primeira semana inteira de 2026, nesse período em que a gente fala sobre mudanças, sobre evolução, sobre resoluções e metas, para que a gente consiga melhorar em 2026, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E a gente vive um tempo de excesso de informação, cobrança constante e pouco espaço para reflexão. E é justamente nesse cenário que nasce o livro O Código Humano, 23 lições para a sua evolução. Uma obra escrita por profissionais de diferentes áreas, com um convite claro: olhar dentro antes de buscar respostas fora. E para falar sobre esse projeto e sobre os temas que são abordados no livro, a gente recebe agora o Everson Lopes Stabile, planejador financeiro pessoal e sócio fundador da S6 Investimentos, e Ronaldo Stabile, fundador da Comitiva Empreendedora e consultor empresarial, dois dos coautores da obra. Ronaldo, Everson, muito bom dia. É sempre um prazer recebê-los aqui. Oficialmente agora um feliz 2026 para vocês e muito obrigado por estarem aqui novamente. Muito bom dia, Sueli, muito bom dia, Jonathan, e todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando, tanto pela rádio, tanto pelas redes sociais. Um excelente 2026 oficialmente também. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, bom dia a todo o pessoal, os ouvintes, né? Desejando aí um 2026 abençoado para todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou começar perguntando de onde surgiu a ideia do livro. Vocês foram convidados para participar. Vou fazendo as perguntas e daí, nesse primeiro momento, eu não vou fazer direcionadas e vocês vão respondendo, depois eu faço as direcionadas. Mas de onde surgiu? Como surgiu essa oportunidade? Surgiu através das conexões, né? A gente vive no mundo das conexões. Um dos organizadores, né, coautor também e organizador, Toshio Ito, um grande amigo lá de Marília, um cara assim excepcional, que tem uma jornada fantástica aí no mundo do empreendedorismo, que já faz parte das conexões que eu tenho há algum tempo, depois que eu conheci os eventos de network, que eu vim nessa pegada de trazer eventos diferenciados, né? E o Toshio fez um convite para mim e estendeu alguns temas também para que eu pudesse convidar pessoas que eu tivesse confiança. E dentro dos temas tinha o tema de finanças, onde eu trouxe o Everson, que é meu primo, né? E que eu tenho certeza que faria, como fez, né, um trabalho fantástico ali no capítulo de finanças. E eu falei sobre network, onde foi o meu convite, né? Como foi escrever um livro, ainda que seja um capítulo, Ronaldo? Experiência fantástica, né? Uma coisa que, sim, sempre já estava nos planos, né? E eu acho que a vinda do desafio do capítulo agora traz a obrigação de ter um livro completo sobre o assunto, sem sombra de dúvida. Já está começando a ser escrito já. Agora a gente tem uma noção do que precisa ser feito. Foi um desafio porque foi muito rápido, né? O convite chegou no começo de abril. No final de abril já tinha que estar com o capítulo desenvolvido. Foi para a primeira revisão, voltou, foi para a segunda revisão. E em novembro o livro já estava sendo lançado. Então, assim, é muito maluco, foi muito rápido, foi muito intenso, mas valeu muito a pena. Ronaldo, muita gente às vezes pensa, nossa, escrever um livro é desafiador, é difícil, de fato é, mas escrever um capítulo diante de tanto conhecimento que às vezes a pessoa tem na área, e no seu caso, nessa área do networking, nas conexões, na sua experiência nessa área, acaba sendo mais difícil condensar ali em 10 páginas do que escrever um livro todo. Então, eu tenho certeza que agora vai ser um sucesso também, esse livro que você está planejando. Com certeza, acho que o caminho agora está traçado, né? E aí você falou sobre a chave que abre portas, networking, que é a sua especialidade. E o Everson falou sobre finanças, que é algo também bastante importante, porque às vezes quando a gente fala sobre evolução, desenvolvimento pessoal, a gente pensa apenas em algo muito abstrato. Eu preciso melhorar como pessoa. Isso também. Mas existem alguns elementos ali e o livro aborda isso. E uma das questões é essa parte das finanças. Como entra a sua parte, Everson? É uma parte que tem a ver também com... Eu preferi falar sobre o comportamental das finanças, né? Então, ali tem o capítulo da inteligência financeira, né?
E ele visa falar para as pessoas que tem menos a ver com entender de finanças e mais a ver com como você age em relação ao dinheiro e à sua vida, né? Hábitos, né? Que fazem com que você consiga trazer para a sua vida a tranquilidade financeira que tem a ver com uma tranquilidade em outras áreas da vida, né? É aquela questão que a gente sempre fala, é o plano de saúde que você consegue pagar, é a tranquilidade de chegar lá nos 60, 70 anos e saber que tem uma reserva, né? É poder viajar. Então, tudo isso tem a ver com finanças, né? Sabe que uma coisa que me chamou muita atenção, eu já li, né, o livro, li os capítulos que eles escreveram, foi a questão de a dívida financeira ter algo relacionado a um débito emocional. Isso eu achei fantástico. Eu também acho. Mas olha, você não vai falar sobre isso agora, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e no segundo bloco eu quero que você dê uma esmiuçada melhor sobre essa questão, essa ligação da dívida financeira com a questão emocional também. Nós estamos recebendo aqui hoje Everson Lopes Stabile e Ronaldo Stabile, eles são coautores do livro O Código Humano, 23 lições para a sua evolução. Então a gente vai fazer uma rápida pausa, mas a gente volta rapidinho, não saia daí, agora são 7h31. O Jornal da Manhã Araçatuba volta já. Jornal da Manhã Araçatuba. Zum, 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 tô navegando. Com NetPlay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a NetPlay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. NetPlay, a queridinha da cidade. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Informação e música. Aqui é a Jovem Pan. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. A informação que você precisa, quando e onde quiser. Tudo sobre Araçatuba e região na palma da sua mão. Seja bem-vindo ao mundo das notícias do jornal O Liberal.
Receba no WhatsApp um jornal completo. Política, entretenimento, esporte, lazer e muito mais. Ligue 18 2103 5050 e se cadastre. Fique atualizado onde você estiver. Jornal Liberal, onde informação verdadeira é tudo. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h36. Nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron e conto com o apoio do meu colega jornalista Jonathan Alves. E reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook e canal no YouTube Suelen Giron. É só você entrar no canal no YouTube ou Facebook, procura ali Suelen Giron, encontra a live que nós estamos transmitindo o jornal aqui ao vivo e envia a sua mensagem pra gente, porque a gente gosta muito dessa interação com os nossos ouvintes. Reforço aqui que você só deve tocar no seu celular se você não estiver dirigindo. Caso contrário, preste atenção aí no trânsito, contribua para um trânsito mais seguro. Jonathan, vá me avisando quando chegarem mensagens para os nossos entrevistados, por gentileza, porque agora eu vou seguir com a entrevista. São 7h38. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje Everson Lopes Stabile e Ronaldo Stabile. Eles são coautores do livro O Código Humano, 23 lições para a sua evolução. Um livro que aborda sobre conhecimento, experiências, reflexões em uma era de abundância de informações e de escassez de sentido, que provoca aqui uma reflexão. É aquela questão da gente olhar para dentro, mas olhar para dentro ali com profundidade antes de querer olhar para fora. E quando a gente chamou o intervalo, antes do intervalo a gente já tinha começado essa entrevista, o Everson estava falando sobre a área dele aqui no livro, que é a parte de finanças, o comportamento voltado para finanças, e a gente estava falando, Everson, sobre a questão do excesso de dívidas, às vezes revela também um débito emocional. Fala mais pra gente sobre isso, por gentileza. Eu acho essa reflexão demais, assim, demais. Ela tem a ver, inclusive, com outras coisas, né? O excesso em qualquer coisa revela um déficit do outro lado, né? Então, assim, essa é a realidade. A incapacidade, por exemplo, de ter o hábito de guardar um pouco de dinheiro, né? Essa é uma incapacidade que eu tenho, que pode originar ou um endividamento ou uma falta de reserva. Isso é um déficit de organização, de capacidade de ter a rotina, de entendimento de que isso é relevante, né? Porque as pessoas se justificam, por exemplo, com só se vive uma vez, né? Essas frases, elas são extremamente ruins para a formação do seu equilíbrio,
na vida, né? Por quê? Porque se você levar a vida dessa maneira, né, você não vai conseguir ter uma tranquilidade, né, seja no momento atual, seja no futuro, que serve para diversas coisas, né? Para diversas, como a gente falou, o plano de saúde, poder levar um filho para viajar, né? Poder passear, então ter tranquilidade, poder ter um carro legal. Então, assim, essa questão do déficit, tá? Emocional ou organizacional, tem várias coisas. E o bacana é que isso se arrasta lá de trás, né? Então, por exemplo, a gente tem questões religiosas que falam, o rico não entra no céu, né? E aí a pessoa carrega isso a vida inteira. O que ela vai fazer? Atos que fazem com que ela não tenha reserva, porque qualquer reserva é uma coisa diferenciada que ela tem, que é dinheiro, e ela leva isso como se isso fosse um temor, né? Se eu tenho dinheiro, eu estou usurpando de alguém, né? Então isso é um problema que você carrega lá da infância, ouviu da mãe, ouviu do pai, e aí carrega a vida inteira uma rotina que te leva a ter problemas financeiros. É um vício. Endividamento é um vício. Eu ia falar sobre isso, essa questão das pessoas que são guiadas pelo prazer do agora. Então, assim, eu tenho esse desejo, eu quero isso, e eu compro, eu sinto um prazer ali. E muitas vezes depois a pessoa nem acaba usufruindo tanto daquilo que ela tá comprando. Tem casos que sim, obviamente, mas tem casos que não. E você fala aqui sobre essa inteligência emocional, da inteligência financeira, ela pode ser aprendida? Então, a pessoa que chegou ali, viveu, sei lá, até os 40, 50 anos ou até mais, praticamente uma vida inteira, pensando de uma forma, tem como mudar nessa altura da vida ou já não tem mais jeito, não? Não, tem. Sempre tem um começo. Então, assim, o hábito, né, você vai ter que... É duro, né, porque... existe um prazer do momento que você executa a compra, um arrependimento depois, né? E aí teria que ter um aprendizado, né? Então, assim, você concorda que se a pessoa se arrepende depois é porque ela fez alguma coisa de um comportamento que ela não gostaria de ter? Sim. Entende? Então, assim, sim, a qualquer tempo é hora de reverter. Sempre há tempo, como há tempo para se fazer alguma coisa em relação à sua saúde, né? Sempre é tempo de reverter, de aprender novos hábitos, de começar a guardar, de gastar menos, de aprender a lidar com... Tem várias coisas que roubam o seu dinheiro, sabe? Que se você para olhar, você consegue resolver. É uma tarifinha do banco, sabe? Um cartão que eu atraso, uma multa de cartão de atraso. Então, assim, esses hábitos são ladrões do seu dinheiro. Esses hábitos são básicos, mas as pessoas cometem eles, né? E aí comete o erro de atrasar o cartão todo mês. Eu conheço pessoa com dinheiro que comete o erro de atrasar o cartão todo mês. Então, percebe? Não é o dinheiro. É uma falta de organização desse comportamento. Uma falta de organização. Né? Então, assim, toda hora é hora de você ver qual plano de internet é mais barato, né? De você dar uma olhada nisso, de você olhar a questão das tarifas. Eu preciso pedir comida fora sempre. Isso é caro, né? Então, assim, às vezes eu não preciso. Né? Então eu tenho que mudar, porque eu adquiri esse comportamento. Até porque esse comportamento não era rotineiro há uns anos atrás. Eu me senti diretamente atingida agora, nesse aspecto específico. Eu confesso que eu me senti diretamente atingida, vou começar a pensar sobre isso. Essa é uma das coisas que a gente sabe, custa caro, né? Sim. Quando você faz a conta no final do mês, que a gente come todo dia. 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Então, se eu pedir uma vez por dia, imagina, né? 30 já pesa vezes, ali, né? Pesa. Teve algo que várias coisas, bom, o capítulo inteiro chamou atenção, eu tinha marcado no meu livro, eu não tô com ele aqui exatamente, mas eu tô dando uma olhada e lembrando coisas que me chamaram a atenção aqui, das características das pessoas endividadas ou desorganizadas financeiramente, que elas, muitas vezes, elas sentem culpa, mas elas não conseguem mudar, e outras vezes elas culpam os outros. Então,
Então é o governo, é o chefe, é o parceiro. Então a pessoa não traz a responsabilidade para si. De falar, não, isso aqui é minha responsabilidade. É sempre, a gente percebe muito essa postura de vitimização. Eu sou a vítima, o problema é o outro, então eu não preciso fazer nada. Quem tem que mudar é o outro. Ou a culpa é do outro. Perceba que nesse caso, a gente não está falando de nada novo. Pode ser para a saúde, pode ser para o estudo. A culpa sempre é de alguma situação ou do outro. Isso extrapola para as finanças. Então, a partir do momento que eu fico culpando o terceiro por alguma coisa, né? É culpa da Suelen que ela me chamou para tomar um chopp e eu fui. Não é culpa da Suelen. É culpa minha que não consegui me controlar. Entendeu? Se eu não tenho dinheiro, eu não posso ir. Né? Então, não é só passar no cartão, né? Quem passa no cartão sem pensar é criança, né? Mamãe, é só passar no cartão, né? Então, assim, você cresceu? Você é adulto? Então, para, né? É igual a questão que você escreveu aqui sobre focar no entretenimento. Não se dedica à educação, que impacta positivamente seus hábitos e traz novas oportunidades. As pessoas que focam ali só no lazer. Eu mereço, eu preciso, eu trabalhei muito, agora eu preciso disso. Não que a gente não precise de lazer, claro que a gente precisa. A gente fala muito aqui sobre saúde emocional, falamos essa semana também, mas a gente tá falando sobre sempre focar só no entretenimento. Então tem muita gente que fala, até pra mim, eu quero melhorar, eu quero aprender a falar em público, sou professora de oratório, eu vou lá, passo o orçamento da pessoa, a pessoa fala, não é meu momento, mas a pessoa tá lá, não tô julgando as escolhas de ninguém, mas tá lá, gastando com outras coisas que talvez aquilo vão trazer só um prazer momentâneo e não um desenvolvimento de fato. Então, a gente tem que escolher o que a gente quer pra vida, né? Não dá pra ficar culpando, né? Daqui um pouquinho a gente vai ficando fraco, daqui um pouquinho a gente tá culpando assim, é muito difícil ler um livro de 300 páginas, né? Você tem que escolher o seu difícil, né? Então, assim, difícil é estar doente, difícil é ter problemas muito sérios, né? Então, eu acho assim, a gente não tá falando contra o entretenimento, porque, acredite, quem não está tomando atitude, neste momento, está nos criticando por esse comentário sobre o entretenimento. Porque ele é importante. A gente tá falando sobre o equilíbrio. Né? Que é isso que você comentou. Exato, porque não tem entretenimento nenhum, também é muito ruim, pode levar ao adoecimento. A gente tá falando sobre busca nem 8 nem 80, você sabe, né? Que tem um ponto aí no meio que é muito interessante, que é a recompensa. Uma das coisas para mudar o seu hábito é você ter recompensa. Então, eu não vou pedir mais todo dia comida, mas eu vou pedir toda semana. Eu tenho uma recompensa. Eu criei uma situação que me compensa. Eu mereço. Sim, você merece. Só que você está executando num excesso que está impedindo você de se desenvolver em outros lugares da vida. Aqui nós estamos focados nas finanças, né? Que eu sempre falo. O impacto das finanças é sobre toda a vida. Eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Você percebe? O que a falta de dinheiro nas finanças, porque eu consumi em algum excesso na comida, na galera, né? Nos passeios, faz comigo? Faz com que eu não vá parar no lugar onde eu cuido da minha saúde, porque eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Exato, é bem isso mesmo. A gente tem essa... não tem dinheiro para... O que a gente gasta, às vezes, em um final de semana é o suficiente para pagar a academia o mês todo, né? Quando a gente fala sobre escolhas de qualidade, agora eu quero trazer o Ronaldo de volta para nossa conversa aqui, Ronaldo Stabile. Ele é consultor empresarial e fundador da Comitiva Empreendedora Consultoria e Eventos. Ele também participa do livro, O Código Humano, e ele fala sobre networking, conexões. Ronaldo, e o ponto que me chamou bastante, conheço o Ronaldo há bastante tempo, conheço bastante o trabalho dele, ainda assim aprendi muito sobre conexões, sobre networking aqui no capítulo que você escreveu. E uma coisa que me chama muita atenção, que eu quero trazer aqui para a entrevista, é a questão da qualidade das conexões. Porque às vezes a gente tem a sensação, e de fato não é uma sensação, é uma verdade, que a gente conhece muita gente. Eu conheço muita gente, eu conheço todo mundo da minha cidade, eu conheço todo mundo da minha área, sou muito bem relacionada, tenho portas abertas em todos os lugares, mas a questão é, qual é a qualidade dessas conexões de fato? Como que eu
cultivo conexões mais profundas? Aliás, como que eu começo avaliando? Não adianta eu conhecer, eu conheço fulano de tal, dono de tal lugar, chefe de tal lugar, líder de tal lugar, mas como que eu meço se essa minha conexão realmente é de qualidade? Tem até um trecho do livro que a gente coloca ali a questão de, não é conhecer muita gente, é realmente ser lembrado por alguém quando surge uma oportunidade. Se alguém lembra do seu nome quando surge uma oportunidade, aí é porque a sua conexão realmente é profunda. Porque o seu conhecimento, a sua área, você é lembrado como uma pessoa de referência. E a construção desses laços profundos é com a alimentação, com o respeito, com estar sempre mandando um alô, sempre presente, sempre fazendo algo. Sendo útil também, né? Sendo útil também, acho que sendo proativo, né? Então você, ao longo de uma jornada, por exemplo, eu tenho lá as conexões com a turma do segundo grau lá, que eu fiz Tec Contabilidade. Tenho amigos desde aquela época que de vez em quando a gente está se vendo ou se falando de uma forma ou de outra. Tenho lá as conexões da galera da faculdade. Se reunimos aí 2 vezes por ano agora para fazer churrasco. Tá todo mundo? Não, mas tem lá meia dúzia, 7, 8 pessoas que estão sempre se falando. Que se tem algum problema, tá sempre se falando. Se tem alguma coisa para comunicar, todo mundo tá compartilhando. E assim vai. Tem o pessoal da pós-graduação, aí tem... Isso você tem que estar sempre ativo, sempre dando um alôzinho, sempre marcando um café de vez em quando, fazer uma visita. A constância, né, também, de você estar com a pessoa, ou de pelo menos você mandar um alô, perguntar como é que estão os projetos, se tem alguma coisa que eu possa ajudar, e assim por diante. Ronaldo, e às vezes a gente faz isso muito instintivamente, ou quando a ocasião precisa, eu preciso de tal coisa, vou mandar uma mensagem. Sabe que eu fiz um experimento comigo mesmo em 2024, que eu gostaria muito de estreitar naquela época o meu contato com 4 pessoas, mas era da minha vida pessoal, nem era profissional. Então eu estipulei que todos os domingos de manhã eu enviaria mensagens a essas pessoas. Quase que um compromisso de agenda mesmo. Então, todos os domingos de manhã, por volta de 10 e pouco, é um horário que também não acorda ninguém. Não vai mandar mensagem para alguém 6 horas da manhã querer fazer conexão, né, gente? Eu mandava mensagem para essas pessoas. E funcionou perfeitamente bem. A ponto de quando eu não enviava mensagem ainda, porque eu tinha algum outro compromisso, ou dava uma atrasadinha, a pessoa às vezes me ligava, ou elas mesmas me mandavam mensagem. Eram 4 pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra, e eu ia ali e mandava uma mensagem: bom dia, como foi sua semana? Porque às vezes a gente vai perdendo, quando a gente não convive mais com alguém diariamente, a gente vai perdendo algumas coisas dessa conexão do dia a dia. Mas a gente consegue, é a prova de que a gente realmente, quando se propõe, consegue criar esse vínculo. Claro, você não vai ser um chato, você perceber que a abertura não tem abertura nenhuma, você vai também dar uma recuada, mas na grande maioria das vezes funciona, né? Funciona, e isso é o manter o relacionamento ativo, manter a conexão ativa e sempre estar fortalecendo ela, né? Então você, de vez em quando, eu tenho lá no grupo da comitiva, nós temos ali 280 pessoas no WhatsApp. Tem gente que pelo menos uma vez por ano eu tô tomando um café, tô fazendo uma visita. E tem momentos que até as pessoas cobram, não passou para tomar um café aqui ainda. Então assim, aí entra aquela rotina dos cafés, aquela rotina de ter conexões sempre, que até a gente comenta um pouquinho no livro, sobre ter rotinas, né? Organizar a sua agenda para que você consiga colocar isso nessa sua rotina. O Ronaldo, apesar do tempo estar acabando, eu quero que você explique rapidamente que networking, conexões, não é você ir lá vender alguma coisa. Isso. Que muita gente confunde. Então, eu vou marcar um café de conexão, eu não tô indo lá para vender algo. Eu estou indo para... É uma semente que se planta, um investimento que ele vai ser recebido de volta, o retorno vem, às vezes a curto prazo, mas na grande maioria a médio e longo prazo. Isso mesmo, é fortalecer um relacionamento, entender melhor o que a outra pessoa faz, quais são as dores que ela tem, o que você pode ajudar. Se o seu produto e serviço se encaixa, você deixa claro isso, mas sem forçar, né?
No meu caso, por exemplo, que é consultoria. Minha atividade principal, meu métier, onde eu ganho dinheiro é com consultoria, mentorias, assessorias. Então a gente está sempre tentando ajudar todos em tudo que é possível. Tem áreas que eu atuo, como custos, finanças e planejamento estratégico, que eu posso ajudar, mas tem áreas lá de marketing. Eu vou indicar uma pessoa, um contador, eu vou indicar outros contadores. O cara precisa de um advogado, eu tenho conexões com advogados, vou trazer para a pessoa as conexões possíveis. E assim, é isso que você tem que fazer ao longo do tempo. Isso vai fortalecer e enriquecer as conexões. A gente está falando aqui hoje com Ronaldo Stabile e Everson Lopes Stabile. Eles são coautores do livro Código Humano, 23 lições para a sua evolução. Hoje a gente focou aqui no tema deles, né? O Everson, que é especialista em finanças, ele é fundador da S6 Investimentos. Certo, né? Perfeito. E o Ronaldo, que é fundador da Comitiva Empreendedora. Mas o livro, ele traz outros temas também. O Código Humano, as 23 lições, fala sobre a mente, fala sobre a alma, transformação, conexões, no caso, as finanças também. Então, assim, esse livro tá incrível, ele é muito gostoso de ler. É um livro que a gente senta para ler, a gente vai ler rapidamente. Às vezes é bom dar um tempo, porque você precisa processar tudo aquilo. Mas, ó, livro, gente, tem que ser livro que você... Quando você compra livro físico, pode anotar, pode marcar. Livro, ele tem que ser estudado mesmo, não fica com dó, não. E onde que encontra esse livro? Conta pra gente. Já está disponível na Amazon, tem também a versão, né, digital. O Kindle também tem, Kindle, né, versão Kindle, e tem a versão física. A gente vai colocar o link depois nas redes sociais. Nas redes sociais aí, da entrevista, para que vocês possam ter acesso. O Instagram, Jonathan, tá colocando para mim aqui. Você quer conhecer mais o trabalho do Ronaldo e o trabalho do Everson. O Instagram do Everson é Ever Stabile. Então você procura ali no Instagram Ever Stabile, mas eu acredito que se você procurar Everson, você também encontra. Mas vai por Ever Stabile. E o Instagram do Ronaldo é o Comitiva Empreendedora. Vai lá no Comitiva Empreendedora que você vai encontrar as informações também. E o livro já está disponível na Amazon. Se você comprar hoje, ele vai chegar rapidinho. Eu vi hoje cedo, ó, a previsão de entrega hoje, se comprado hoje, dia 9, chega, se não me engano, até quarta-feira. É rapidinho. E a versão online é imediatamente, né? Você compra e já está à disposição. Fica a dica aí para o seu final de semana, para o seu começo de ano também. Ronaldo, Everson, mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma honra recebê-los aqui. Que vocês voltem mais vezes e que 2026 seja um ano de muito sucesso para todos nós. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Agora são 7 horas e 57 minutos, quase 7h58 já, o relógio acabou de mudar. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje, ou mesmo a entrevista com Ronaldo Stabile e Everson Lopes Stabile sobre o livro O Código Humano, 23 lições para a sua evolução, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ser notificado das novidades. Tenha uma excelente sexta-feira. Jonathan está aqui felizão, falando sextou. Tenha um final de semana abençoado e até segunda, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal